Quero falar a vocês hoje sobre um remédio que Deus dá a nós, chamado de alegria. Eu julgo que o crente ele precisa ter uma dupla alegria. Eu sei que estamos falando aqui, a gente fala sobre muitas lutas que enfrentamos. Ah, vários nomes foram lidos ainda agora aqui sobre a oração e as lutas que esses irmãos enfrentam. Porém, eu julgo que a alegria vai garantir a você passar pela tribulação. Você precisa ter um coração alegre, porque a palavra diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, o coração alegre, uma vida mais feliz, uma vida alegre, mesmo diante das tribulações, mesmo passando pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal nenhum, porque tu estás comigo. A palavra diz, né? Deus está conosco, Deus está no meio de nós. Por isso, a importância de sermos alegres, mesmo diante das tribulações. Eu quero começar a minha mensagem de hoje falando sobre a dupla alegria do cristão, a dupla alegria do crente, mas há um texto base que quero compartilhar com vocês. O texto encontra-se em Filipenses, capítulo 4, versículo, versículo 4. Diz assim, ó: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Veja que Paulo declara aqui que é importante que nós estejamos sempre alegres em Deus. Sempre nos alegramos, nos alegrarmos no Senhor. E outra vez ele declara: você tem que ficar alegre. Essa carta de Paulo aqui aos Filipenses é uma carta que foi escrita e é uma das principais cartas pessoais ali que Paulo escreve aos gentios. Ele faz essa carta e ele dedica ela aos gentios. O apóstolo Paulo também, ele escreve essa carta para um grupo de amigos que lá estavam. Você pode ver que ele escreve sempre a fulano, beltrano e tudo, mas era um grupo de amigos que tinham ali a quem Paulo amava profundamente. E por isso que as pessoas daquelas igrejas estavam passando por tribulações, por lutas, e as pessoas estavam ficando tristes porque a tribulação era grande. Paulo as exorta dizendo: alegrai-vos, outra vez, alegrai-vos. Por quê? Porque ele faz uma série de declarações, inclusive no livro de Filipenses, de que a glória vindoura será maior do que esta glória terrena. Ele faz uma série de declarações que devemos nos alegrar nas coisas que realmente fazem sentido para a vida e que transformarão. Ele também declara que ele, ao escrever para esse grupo de amigos dessas igrejas, dessa igreja de Filipenses que lá estava, é tanto que há pouco conteúdo de exortação na epístola aos Filipenses. Paulo não exorta tanto as pessoas como ele o faz em outras epístolas, mas nessa daqui ele dá um incentivo maior. A nota dominante que eu percebo na epístola aos Filipenses é importante nessa carta aqui que Paulo declara é a nota da alegria. O tema central do livro de Filipenses, a nota que ele dá, a nota tônica, é a nota da alegria. E por isso eu trago hoje para vocês o livro de Filipenses como uma base para nós também sermos alegres em nossa vida. Sabendo disso, mais uma vez, Paulo, ao reclamar ali, ou mesmo ficar triste, quando você fica reclamando, quando você fica triste, Paulo prega uma dupla alegria para o crente, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, alegrai-vos. Então, ele fala duas vezes para que o irmão seja reforçado pela alegria que vem do céu. Como é que é isso, pastor? Primeiro item que quero falar a vocês nesse tema de ser alegre, mesmo diante das tribulações, buscar aquele irmão. Lembre-se que eu estou usando a expressão ser alegre e não ser feliz. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, algumas pessoas, ao buscarem a felicidade, essas pessoas, elas abrem mão, muitas das vezes, abrem mão daquilo que é correto. Por exemplo, se você quer ser feliz, então larga esse homem. Quer ser feliz, então faça isso. Quer ser feliz, faça aquilo outro. Veja, isso é uma questão do inimigo. Mas se você quer ser feliz realmente,
você vai ter que fazer a vontade do Senhor, mesmo que essa vontade não seja aquilo que vai te trazer a felicidade humana. Uma mãe, por exemplo, que acorda de madrugada para dar de mamar ao filho, saiba, querido irmão, que ela não o faz com alegria, felicidade e ânimo. Ela o faz ali cansada. Ela faz ali com um coração pesado, porque ela queria, se for perguntar para qualquer mãe que dá de mamar, você quer estar onde? Eu quero estar dormindo. Eu lembro que quando nós tínhamos os nossos meninos, tivemos, as pessoas sempre diziam para nós: olha, aproveite para dormir enquanto você pode. E a gente olhava um para o outro, eu e a Débora, né, Marinha, primeira viagem, olhávamos um para o outro e, que nada. E irmãos, era um fardo que a gente queria dormir. Até hoje a gente quer dormir mais. Os meninos às vezes não nos deixam. Mas é uma fase, e é a fase que eu estou vivendo. Por que eu estou falando sobre esse tema de alegria? Porque eu acredito que passando pela prova, você deve passar cantando louvores. Quando você passa pelo vale, você deve passar com o coração alegre. E eu trago Paulo como uma base para isso. Veja que Paulo não se abatia em meio a várias provações que ele estava enfrentando. A alegria vai te garantir a não ficar abatido, querido irmão, diante das lutas que você enfrenta. Pelo contrário, ele passava pela prova, mas ele passava pela prova cantando louvores. Na própria prisão que Paulo estava, em Filipos, nós percebemos que ele estava com os pés presos, com o tronco preso. Paulo e Silas estavam orando ali, eles estavam cantando louvores ali. E quando eles cantavam louvores, eles oravam, as coisas começavam a acontecer. Como é que pode alguém estar preso, com o seu tronco preso, com os seus braços presos, cantando louvor? Como é que alguém que está doente com câncer está com o coração alegre? Saiba, querido irmão, que o coração alegre, ele aformoseia o rosto, então ele traz vida a você. Tem uma irmã, tem que ter cuidado. Tem uma irmã em nossa igreja que ela tem a cara muito carrancuda, ô Senhor. Eu não sei quando a mulher tá alegre. Sabe, quando ela tá alegre, quando ela sorri, ela só mexe um cantinho do berço aqui. Aí a gente já sabe que a irmã tá alegre. Mas a irmã tem uma cara pesada ali. Eu já conversei, falei, irmã, dá um sorriso, irmã, e tudo. E ela só mexe um pouquinho. E pronto. Sabe, irmãos, eu percebo que ela acaba atraindo muitas coisas ruins. Por quê? Porque o seu próprio coração acaba se fechando. E é importante que você não coloque pessoas assim na recepção, carrancudas, pessoas assim que não estejam tão boas com não estejam tão bem com suas lutas pessoais. Sabe? Cantar louvor em meio à luta. Paulo em Atos capítulo 16, versículo 24. Atos, capítulo 16, versículo 24 ao 26 diz assim, ó. 24 a 26. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Uau! Olha o poder que existe em você estar louvando, em você estar alegre, mesmo diante das tribulações. Começou a tremer, aconteceu um terremoto naquela prisão e soltaram-se as cadeias. Veja, querido irmão, que há poder quando você está e é uma pessoa alegre. E por isso Paulo declara que na vida do crente há uma dupla alegria. Eu também percebo que em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, Paulo também fala sobre esse tema, dizendo o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte.
Paulo declara que quando você, querido irmão, é fraco, quando você sofre, quando você está injuriado aqui, quando você está angustiado, por amor de Cristo, sofrendo porque você está fazendo algo maior, você é um crente, você está fazendo aquilo que Deus manda. A palavra diz que quando você está fraco, é aí que você se torna forte. Como é que Paulo está querendo dizer isso? Quando o irmão bate no peito, quando o irmão diz que é bom, quando o irmão diz que tem dinheiro, quando ele confia mais nas coisas terrenas do que em Deus, ele é um irmão fraco e o diabo vai varrê-lo. Agora, quando o irmão está fraco, ele viu que deu tudo errado na vida dele. E agora ele de joelhos clama ao Senhor, segura na mão de Deus, ele se esvazia de si, se esvazia da sua própria luta. Quando isso acontece, o que que o texto bíblico diz? Ele se torna forte. Quando estamos fracos, é que somos fortes. Ou seja, para de bater. Eu acho que eu preguei esse sermão uma vez numa igreja minha aqui. Pare, querido irmão, de bater no peito e dizer que você faz e você acontece. Por quê? Porque o diabo vai rir de você e vai dar uma rasteira em você. Tudo que temos, tudo que somos, dependemos do Senhor, até mesmo para respirar. Dediquemos nossa vida a engrandecê-lo e a agradecê-lo, porque nós dependemos dele. E se dependemos dele, se ele fará o milagre, se ele é que dá a força, se ele que manda os clientes, se ele que nos ajuda, se ele que não nos faz cair, se os anjos do Senhor estão acampando ao nosso redor, então o sucesso de nossa vida não é nosso, o sucesso de nossa vida é dele. E por isso devemos agradecer e ter um coração grato a tudo que ele fez e ainda fará por nós. Fez lá no passado, antes de nascermos, fez no presente, quando nós estamos vivos aqui, cuidando de nós, e fará no futuro também, porque vai nos levar nas mansões celestiais. Então, quando eu olho para esse texto, percebendo que Deus nos dá a alegria e que há uma alegria dupla no crente, quando eu olho para esse texto e percebo que o amor de Cristo, ele não só me motiva, mas me constrange por ser um amor tamanho. A palavra diz que quando sou fraco, é nesse momento que eu me torno forte. Por isso, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 10, ainda nos diz, Paulo nos dá uma lição de ânimo sobre nossa vida. Paulo diz o seguinte: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Veja como Paulo declara que ele coloca a sua vida, mesmo sendo pobre, ele possui tudo. Mesmo estando triste, ele se torna alegre. Por quê? Porque a fonte de força do crente, a fonte de força de Paulo, a fonte de força para ti não pode ser, não podem ser as coisas terrenas, devem ser as coisas celestiais. Mais do que satisfazer o âmago humano, devemos satisfazer o Senhor. Quando você virar essa chave de parar de amar a si mesmo e começar a amar o Senhor, suas coisas, as pessoas que Deus quer, quando você começar a ser bênção na vida de outros, você vai perceber a transformação que faz. Sabe, irmãos, o Goal Six não é fácil para mim. O Goal Six vir, fazer mensagens aqui. Ontem, porque vocês não viram, acho que depois eu vou ver se eu coloco o meu videozinho. Antes nós fomos numa garagem e fizemos um culto aqui num local onde nós temos, num local onde a gente intitulou Palavra Viva, um pequeno grupo. E estava o meu filho, a gente chegou em casa por volta das 11 da noite. Aqui, 10 horas, os meninos ainda vieram para jantar, 10 horas da noite, imagina. Ainda jantar e foram tomar banho, comer e dormir. Chegamos tarde. Aqui do culto, fomos deixar alguns irmãos na casa e tudo, que eles foram lá para o local onde nós estávamos. E, irmãos, não é fácil. Mas por que eu insisto em estar aqui com vocês no Go Six? Porque eu julgo que, para mim, como pastor, o ambiente é mais forte. Quando eu me configuro para ser uma bênção na vida de outros, eu lucro muito mais, eu ganho muito mais. E o fato de estar buscando a Deus a cada manhã, de madrugadinha, de manhã cedo, me faz levantar cedo pelo fato de ter um compromisso. Imaginemos, irmãos, às vezes eu estou pregando aqui, meu olho está fechadinho. Não sei se você percebe, eu estou com o olho fechado porque eu estou cansado. Às vezes meu olho tá vermelho de sono. Sabe, irmãos, se eu não tivesse aqui no Gol Six, eu estaria onde agora? Dormindo. É óbvio. Cheguei tarde, a vida do pastor é assim. Estou dormindo quase 6 horas, 7 horas por noite.
E aí, então, irmãos, eu me modelo e me forço a estar na presença do Senhor a cada manhã. E o fato de estar aqui no Goal Six é um compromisso que tenho. Então, assim, tipo assim, quando eu não quiser, eu tenho que estar. Ah, eu não quero, porque eu tenho um compromisso de estar ali. Por isso que eu me propus a fazê-lo. Por quê? Porque vocês, esse ambiente, estão me forçando a buscar a presença do Senhor a cada manhã, faça chuva, faça sol. Vocês me impulsionam para estar mais próximo de Cristo. E isso faz com que eu cante louvores, mesmo passando por provas. Eu pregue, eu fale do evangelho, mesmo sofrendo, porque muitas das vezes as mensagens que faço são mensagens advindas de meu coração, das lutas pessoais que tenho, e eu traduzo isso através de uma mensagem. O que eu faço? Eu pego o limão, a luta que tenho, e faço uma limonada. O diabo se lasca toda vez. Por quê? Porque a luta que tenho, eu faço um sermão para ser uma bênção na vida de outros. É isso que eu proponho quando você passar por lutas, quando você passar por tribulações, você precisa passar pelas provas, pelas tribulações, cantando louvores. Eu ainda digo mais a você. Segundo Coríntios, Tiago, capítulo 1, versículo de 3 a 4, Tiago diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações. Tenham vocês alegria, porque vocês estão passando por provações, sabendo que a provação, a luta que você está passando, a tempestade que você está passando, Tiago diz, a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, tipo assim, você realmente passou por isso, uma vez confirmada essa aprovação, vai produzir em você perseverança. Sabe, irmão, a provação e a luta não vêm para te destruir, de acordo com o Tiago. Ela vem para fazer você alguém mais forte. A provação vem para fazer o quê? Você se tornar, como é a expressão que ele usa? Produz perseverança. Então, nenhum marinheiro bom vai ser feito em quê? Em águas calmas. Já que o marinheiro bom não será feito em águas calmas, então as tribulações que você passa e que você vai passar, ela vai produzir em ti uma perseverança. Ela vai produzir em ti uma força. E por isso a importância de você compreender o que nós estamos propondo no sermão de hoje, uma dupla alegria que Paulo nos declara. Sabendo disso, Romanos capítulo 5, versículo de 3 a 7, de 3 a 4, Paulo declara o seguinte: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança que Paulo declara, que Tiago declara lá no final da Bíblia, e Paulo agora declara aqui novamente, a perseverança vai produzir em você o quê? Experiência. E a experiência vai produzir em você o quê? Esperança. Então, quando a luta bate à sua porta, quando as dores vêm a você, ela vai produzir em você uma experiência. Um irmão que tem muitas lutas e um verdadeiro cristão é um irmão que gasta e investe muito tempo em oração. Deveria ser esse irmão que passa por muita tribulação, um irmão que tem muitas lutas, ser um irmão que tem mais contato com o Senhor, porque parece que as lutas, elas nos aproximam de Deus. Perceba que as nossas tribulações parecem ser professores de nossa vida. E por isso não devemos temer passar pelo vale da sombra da morte. Por que não devemos temer? Porque Deus está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolarão. Ele vai preparar uma mesa até mesmo na presença dos adversários, dos inimigos. Vai ungir a nossa cabeça com óleo e ainda diz mais: o nosso cálice vai transbordar, querido irmão. Você será tão cheio do Espírito, será tão cheio da presença do Senhor, mas eu estou passando por luta. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, não vamos ficar com medo. Por quê? Porque seremos cheios até permanecermos na presença do Senhor pela eternidade. Então, não fica preocupado, não fica ali angustiado com os problemas que lhe sobrevêm. Por quê? Porque esses problemas, eles vão fazer com que você tenha perseverança. Depois de ter perseverança em Deus, eles vão fazer com que você tenha experiência. Depois de ter experiência em Deus, eles vão gerar em você uma esperança.
Eles geram isso em você, de que um dia Deus trará de volta aquilo que o inimigo roubou, de que um dia Deus vai te abençoar. Isso vai gerar uma esperança e vai te fazer alguém melhor. Por isso, não fica com medo de você ter tribulação. Por quê? Porque passaremos pela tribulação, passaremos pela luta, pela prova, cantando louvores. É isso daí que o crente tem que fazer. Eu ainda falo mais a vocês de que as promessas de alegria do crente são enormes na Bíblia. Deus dá promessas e você precisa confiar mais nas promessas. Pare de ficar confiando mais na voz do inimigo e comece a confiar mais na voz do Senhor, nas suas promessas. Por quê? Porque a luta dá a você a perseverança, que dá a você ali a força de acreditar na esperança de uma volta, de um retorno, de uma bênção maior. Lembre-se da história de Jó. Jó, ele era um homem que sofreu muito. Muito Jó sofreu, perdeu tudo. Deus deu 10 vezes mais a Jó aquilo que ele havia perdido. Deus vai dar a você muito mais do que aquilo que o inimigo roubou. Então, deposite aos pés do Salvador a sua coroa. Deposite aos pés de Jesus Cristo a sua luta. Deposite aos pés de Jesus. Por quê? Porque ele não vai deixar nenhum soldado para trás. Sabendo disso, as promessas de alegria que Deus nos dá. Existe um ditado que nós sempre ouvimos: depois da tempestade sempre vem a bonança. Diz esse ditado aqui no país. Depois da tempestade, sempre nós vamos ter um sol radiante, um sol novo, um sol transformador. Por isso a importância de você compreender que Paulo, que a palavra ainda nos diz que depois dessa prova vem a vitória a nós. Depois dessa prova, olha o que o texto bíblico de Salmo 30, versículo 5 nos diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma vida que estamos vivendo aqui, a luta que estamos passando, mas a alegria virá na manhã gloriosa de Cristo, de que ele restituirá tudo aquilo que perdemos, não só aqui na terra, mas também no porvir. Você pode ser abençoado aqui na terra também. Você poderá receber a solução do seu problema aqui na terra também, ou poderá recebê-lo somente no céu, mas é uma garantia de que aqueles que são fiéis receberão de Deus a porção da vida eterna, a porção da bênção, a porção do renovo. Então, comece a viver mesmo com os pés aqui na terra, mas comece a viver com os olhos no céu. Mesmo com os pés aqui na terra, comece já a cantar os louvores que serão cantados no céu. Mesmo com os pés aqui na terra, comece a ter o coração de alguém que vive no céu. Comece a ter atos de crente, de pessoas que estarão vivendo lá. Eu ainda digo mais a vocês em Isaías capítulo 61, versículo 7. O Senhor diz: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Glória a Deus, diz Isaías ao seu próprio público. Vocês sabem que Isaías, quando prega esse sermão aqui, ele o faz para um reino dividido. Ele é o primeiro pastor daquela congregação do reino que foi dividido. E Isaías vai e faz uma série de pregações a eles. Ele começa sendo muito duro, dizendo que a nação estava pecaminosa, né? Você vai Isaías capítulo 1, a nação pecaminosa, é o primeiro sermão dele. E ele descreve que a nação estava toda podre, cheia de chagas, algumas não espremidas, outras não atadas, cheia de doenças purulentas. Ele descreve quase que uma pessoa com câncer ali, cheio de pus saindo, não espremida, não atada, ou seja, não amolecida com óleo. Então significa que estava saindo muito pus daquele povo. Ele declara que o boi conhecia seu possuidor, mas Israel não conhecia Deus. É como se ele estivesse dizendo: o cachorro conhece o seu dono. Quando o dono chega, o cachorro começa a abanar o rabo, mas o povo de Israel não reconhece a Deus, o seu dono. E ele começa a fazer uma série de sermões. Aí chega lá em Isaías capítulo 6, ele tem um encontro com Deus, com a divindade, os anjos serafins pegando fogo e tudo mais. E aí, quem enviaremos por nós? Ele levanta a mão e diz: olha, eu vou. Sabe, irmãos, Isaías
faz essa declaração ao povo, a um povo destruído, e diz a eles: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla alegria. Em lugar da vergonha que vocês estão tendo, aqui vocês vão ter duas alegrias. Em lugar da afronta que vocês receberam aqui, vocês exultarão na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Já que o reino foi dividido, já que eles ficaram pequenos, já que não tinha terra, o texto bíblico diz: vocês vão ter o dobro. Então, querido irmão, pega essa promessa para ti. Por quê? Porque são promessas do Senhor. Deus vai dar o dobro para você de alegria, porque a dupla alegria para o crente. A palavra ainda continua nos dizendo em Jeremias capítulo 31, versículo de 13 ao 14. O Senhor nos faz mais uma promessa de alegria, de força e de ânimo, dizendo: então a viagem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos tornareis o seu pranto em júbilo, e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Vocês sabem a história de Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Vocês sabem que ele é uma lamúria, tem as lamentações dele, né? As lamentações aqui que ele sofre e todos os problemas que passa Israel abandonando a Deus. Jeremias dá duros sermões àquele povo ímpio. Porém, irmãos, ele deixa claro àquele povo que Deus iria se achegar novamente, daria alegria a ele. Deus vai se achegar novamente a você. Deus vai dar alegria novamente a você. Deus vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Deus vai restaurar o seu coração que está todo arrebentado e ele vai calafetar, tampar os buracos dos tiros que o inimigo deu no seu peito. Então, acredite na mensagem, acredite nessa dupla alegria que Deus está propondo a ti nessa manhã. Saia daqui exultante, sabendo e crendo na promessa de que Deus vai dar a bênção para você, querido irmão. Por quê? Porque todo pai ama poder presentear seu filho, todo pai ama o seu filho e quer que seu filho seja o melhor. Mesmo não tendo as condições de fazê-lo, mas no íntimo do coração, o pior pai quer que seu filho dê certo na vida. Deus é o nosso Pai Celestial. Ele tem mais prazer em te abençoar do que você mesmo em ser abençoado. Eu sei que você quer ser abençoado. Que bom que você quer. Deus tem mais prazer em fazê-lo. Sabe, a palavra diz no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, ele mesmo, o profeta Abacuque, faz a seguinte declaração: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, diz Abacuque. Mesmo que passemos por esse vale. De qual é o vale? Dos campos não produzirem, das ovelhas serem roubadas do aprisco, nos currais não terem o gado, se você não tiver finanças, se você não tiver condições. Veja que a palavra diz: eu me alegro no Senhor. Por quê? Porque eu exulto no Deus da minha salvação. Deus restituirá tudo isso, assim como Jó declarou. Deus deu, Deus deu, Deus levou. Louvado seja o Senhor, disse Jó. Veja, ele louvou a Deus em todos os momentos, mesmo nos momentos de luta e de dor. Por isso eu concluo minha mensagem com vocês hoje, deixando claro aquilo que Paulo diz: alegrai-vos, queridos irmãos, na esperança. Sejam, queridos irmãos, pacientes na tribulação que vocês estão passando, mas sejam vocês na oração perseverantes, diz Paulo. Então, ele declara: eu vou me alegrar na esperança, eu vou me alegrar naquilo que Deus tem para me dar. Eu vou ser paciente quando eu estiver passando por tribulação, quando eu estiver em luta, mas na oração eu vou ser perseverante. Na oração eu vou continuar. No Goal Six eu vou permanecer. Nas coisas do Senhor eu vou buscar. É isso que a palavra nos diz.
hoje. Essas circunstâncias imediatas e os problemas do nosso dia a dia, que não podemos ali anular alguns problemas que nós temos. Você não consegue anular esses problemas. Lembre-se que a alegria do crente e a esperança é dupla. Paulo ainda declara no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, ele mesmo faz esse tipo de afirmação, e eu termino meu sermão com ele. O sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. O sofrimento que você está vivendo hoje, que você passa hoje, não será e não pode ser comparado ao presente, à bênção que nós teremos naquele grande dia. Não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Diz João, capítulo 16, versículo 24, o próprio Cristo faz outra promessa a você, dizendo: Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Você, às vezes, não está recebendo as coisas porque você não está pedindo, você não está consagrando, você não está buscando, você não está entregando. Sabe? O Jesus deixa claro: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Como o Senhor é poderoso. O nome de Jesus Cristo é um nome poderoso. Então, peça a Ele, consagre a Ele o nome, consagre a Ele a sua luta. E Deus dará a você a resposta e o presente que você tanto quer. Bem, eu quero convidar o irmão Gaspar a fazer uma oração agora. Pedir a ele que ore por nós, que mantenhamos a alegria no Senhor, mesmo quando o inimigo nos rouba, Deus dará a nós em dobro. Que você também acredite nessa promessa e seja perseverante, seja paciente no momento da tribulação. Por quê? Porque Deus dará o presente a você. Vamos orar. Oremos. Santo, santo, santo e eterno Deus, que habita nos mais altos céus, nós te agradecemos, Pai, o privilégio que temos de acreditar em um Deus maravilhoso, Criador, mantenedor de todo o universo. Maravilha, Pai. A mensagem que acabamos de ouvir, o salmista já diz, no Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria estarmos aqui unidos para nos regozijarmos. A minha filha descansou em Cristo Jesus em 2018. E nos momentos de dor e de tristeza, na agonia da morte, quando ela sentia dores fortes, a mãe chorava pertinho dela. Ela disse: mãe, não chore, vamos cantar, vamos louvar a Deus. E esse sermão nos mostra que nas dificuldades, na dor, Deus está presente e pede para sermos alegres, porque temos diante de nós uma eternidade para desfrutar. Obrigado, Senhor, pela mensagem. Obrigado pelo pastor Anderson, ser com ele, sua família, seus filhos. Abençoa, Pai, teu servo. Ser também com Jackson, que tem dirigido a nossa programação. Ser também com Marta Ladeira, que sempre está pronta a nos ajudar, Irene, e todos os membros. Ser com os pedidos de orações que foram feitos, atende, Pai, a cada um, não de acordo com nossa vontade, mas segundo a tua santa e boa vontade. Te pedimos também que teu Santo Espírito se faça presente na vida da irmã Ana, que orou conosco hoje. Fica conosco este dia, dá-nos sabedoria do alto para estarmos prontos para louvar e bendizer esse Deus maravilhoso. Muito obrigado pela esposa maravilhosa que me concedeste, pelo filho, pelo neto. Toma, Pai, o nosso neto em teus braços de amor, que suas escolhas sejam orientadas, dirigidas pelo teu Santo Espírito e alcança o coração do nosso filho.
como te pedimos por ele, e eu te peço pelos filhos e filhas do Golfix, que as mães e pais ficam orando, que teu Santo Espírito possa incomodá-los a trazer de volta aos teus caminhos. E fica conosco neste dia da preparação, pois te pedimos essas bênçãos, não que haja em nós méritos, mas em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.